Oi! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula e por que não fazer um estojo arredondado? Afinal, aqui já tem vários modelinhos de estojo. Para acessar os outros é só ir na nossa playlist que você vai encontrar de diversas formas, mas ainda não tinha desse jeitinho. Então vamos começar essa aula? Para fazer o nosso estojo arredondado, nós vamos precisar de dois cortes. Um vai ser no tecido principal, essa estampa linda, maravilhosa é da Beltranas. Na descrição desse vídeo tem cupom de desconto. E o outro pedaço vai ser de bagum. Aqui tá cortado na medida de 22 de largura por 26 de altura. Feito esse corte 22 por 26, agora nós vamos precisar cortar duas vezes as nossas bolinhas. Como que eu fiz? Eu peguei esse pote que minha mãe colocou cereal do meu sobrinho e aí ele tem exatamente a medida de 9,5. Então eu fui catando com preguiça de fazer a marcação, como eu vou ensinar aqui para vocês na hora. Eu fui catando o que tivesse 9,5 e tá aqui, 9,5 certinho. Então, né, fiz esses dois aqui com isso aqui, mas vai que você aí não tenha, né, um potinho que meça 9,5. Eu vou ensinar como fazer no papel, a circunferência. Então, a gente pega uma folha, dobra em 4 partes. E aí, a metade de 9,5 é 4,75. Então, eu marquei aqui para mim saber onde vai dar 4,75. E eu venho marcando com a caneta. Fiz aqui a minha base da marcação, agora eu venho com a tesoura e corto. Feito isso, está aqui a nossa bolinha. Agora que estamos aqui com o nosso moldezinho para fazer o nosso círculo, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no bagulho. Feito isso, nós também vamos precisar de um pedaço de zip na medida de 24 centímetros. Vamos precisar de um cursor para zip e nós vamos precisar também de viés na medida de 70 centímetros. Nós vamos começar costurando o corpo da nossa peça. Então, a gente posiciona o tecido estampado, vem com um zip, coloca a dentição para o lado da estampa, encaixa o bagum, tudo na pontinha certa, no tamanho certo, e vem com uma costurinha reta. Feita essa costura reta, nem precisa tirar da máquina, você já joga aqui o bagum pra cá, pra trás, vai puxando o tecido e o bagum, arruma aqui direitinho e já vem com uma costura de um pé de máquina. E ó, nossa costurinha ficou desse jeitinho. Agora eu vou repetir o processo desse outro lado. Tiro aqui da máquina, jogo o tecido pra cá, coloco de cabeça para baixo, veio com o bagum, dobro aqui e passo novamente a costura reta. Agora, nós vamos abrir o zíper para poder desvirar. Então, eu já vou abrindo e vou puxando tudo para esse lado. Aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Vou passar a costurinha de um pé de máquina. E aí, eu já vou acabar descendo e fazendo uma costurinha de segurança aqui desse lado. E depois, eu vou fazer a costurinha de segurança desse outro lado. Vou costurando e mostro para vocês como foi isso.
essa aqui é a famosa costurinha de segurança, é uma costurinha bem na beira, só para prender o tecido com bagum. Então, agora que nós já fizemos essas duas costuras, a gente vai colocar o cursor do zíper. Vou colocar pontinha com pontinha, tirar todo esse excesso de linha que tá por aqui, que eu ainda não cortei. Vou encaixar o cursor. Eu gosto de colocar assim, do lado avesso já, para não ter que ficar desvirando a peça. Mas você pode colocar do lado direito e depois colocar a peça do lado avesso. Puxei a primeira vez para fechar o zíper. Agora, eu vou encaixar o cursor para o zíper ficar fixo aqui. Para o cursor ficar fixo, né? Agora que meu cursor já está aqui, eu vou colocar as minhas duas partes que estão arredondadas. Mas antes disso, a gente vai marcar o meio. Então, eu vou posicionar pontinha com pontinha, venho aqui, faço um corte. Faço o mesmo processo desse lado, pontinha com pontinha e faço um corte. As minhas bolachinhas aqui já estão costuradas no bagum. Então, já fiz uma costurinha de segurança prendendo. Agora, nós vamos cortar o meio dela na parte de cima e na parte de baixo. Então, vi aqui a posição da minha raposinha, fiz um cortezinho aqui e um cortezinho aqui embaixo. Vou fazer isso do outro lado também. Agora, com a ajuda do alfinete, eu vou marcar ela. Deixa eu só limpar aqui a mesa. Pronto. Vou posicionar a parte de baixo da minha bolachinha aqui no corte que eu fiz. Vou alfinetar ou colocar um grampinho. E essa outra parte, eu vou costurar bem rés a dentição do zíper. Então, agora eu vou costurar aqui em volta com calma, paciência. Lembrando que se não conseguir costurar pisando, vai só rodando a manivela, mas dá certo, tá bom? Agora que eu já costurei a nossa circunferência aqui, eu corto o que tiver de excesso, né, aqui do zíper. E vou repetir o mesmo processo desse lado aqui. E aí, se você tiver dificuldade de colocar, você também pode ir prendendo com esses prendedorzinhos. Eu vou costurar aqui e já volto pra gente fazer o acabamento. Nosso estojo está praticamente pronto. Agora só falta vir com o viés para fazer o acabamento. Então, aqui eu vou dobrar o viés ao meio. E vou encaixar ele aqui fazendo a mesma costurinha que eu fiz. Só que agora eu vou vir passando ele. Eu tenho a opção de fazer desse jeitinho, ou então eu tenho a opção de costurar aqui nessa marcação e depois vir fazendo a dobrinha do acabamento. Você pode fazer do jeito que você achar mais prático, mais fácil e mais rápido. Eu vou fazer só com viezinho dobrado, então eu vou já encaixar ele aqui e vou começar a costurar em volta.
Agora que nós já costuramos o viés aqui em volta, ele vai ficar desse jeitinho. Se você fizer do outro jeito que eu falei, sem ser só dobrado, essa borda aqui vai ficar mais fininha, então fica bem opcional mesmo. Agora nós vamos fazer o quê? Abrir o zíper e jogar tudo pro lado de fora. Nós vamos desvirar a nossa peça. E essa peça, por estar usando o bagum, ela fica uma peça semi-impermeável. Então, ela é maravilhosa para esse volta às aulas, porque criança, vocês já viram, né? Então, eu vou empurrando aqui, fazendo a modelagem da voltinha. Vou fazendo toda essa voltinha. Empurro aqui direitinho também os cantinhos. Fecho e o nosso estojo está pronto. E essa aqui foi nossa aula de hoje. Vocês viram que hoje a gente teve uma evolução um pouquinho a mais, que é justamente costurar o arredondado aqui desse estojo. A base dele, vocês viram que foi super fácil de fazer. Essa daqui também não é bicho de sete cabeças, mas o legal é que você consegue treinar a costura arredondada. Então isso é ótimo para você, principalmente que está iniciando na costura criativa ou na costura em geral. Se você gostou desse conteúdo, a gente pede que você se inscreva, curta, comenta, compartilha. Eu e a Pamela te esperamos na próxima aula. Um beijo e até lá!